Bom, para continuar o evento, agora vai ser a palestra de Neurociências e Funcionalidade, Desafios e Perspectivas, em que o professor Adair vai ser o nosso porto seguro durante toda a manhã. Então, eu vou retirar apenas a minha câmera, né, e o meu microfone, e eu vou assistir esse evento maravilhoso com vocês. Ok, então vamos dar continuidade, né? Como a Milena falou, né, na nossa palestra. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder contar, né, como eu falei no início, com a colaboração de pesquisadores de renome e que têm conhecimento no tema que está sendo abordado hoje, né? Então, para nós é uma alegria muito grande estar recebendo o professor Josemar Ilha. Ele é professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ele é fisioterapeuta, expert na temática, ou seja, ele conduz trabalho tanto de bancada quanto na clínica, né? Ou seja, estudos pré-clínicos e clínicos, né? Ele tem doutorado na área de neurociência com foco em lesão medular e reabilitação também. E ele atualmente ele é coordenador do programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina, lá no Cefid, né? Então, para nós assim é uma alegria muito grande que o professor Josemar ele aceitou esse convite, esse desafio e está com a gente nesse primeiro webinar. Então, professor Josemar, o senhor vai ter aí o seu tempo para fazer a sua fala, né? E após a sua fala, a gente vai ter um tempinho também para alguns questionamentos, né? Que porventura surjam, né? Então, a gente só salienta, né? A instrução está aqui na tela que os participantes, eles podem mandar perguntas, né? A gente vai ter um tempinho para estar respondendo, para estar tentando aparar algumas dúvidas, tal. Então, mandar perguntas para o Instagram ali que a gente vai estar fazendo aqui. Professor Josemar, muito obrigado. A fala é com o senhor. Boa palestra. Muito obrigado em nome de todos que estão participando desse evento, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigado, professora Adair. Só confirmem, tá todo mundo, vocês estão me ouvindo? O som está saindo? Sim, tá bom. Obrigado, Adair. Então, gostaria, né, de agradecer imensamente ao convite, né, que me foi feito quando o professor Adair me procurou, né, e me fez esse convite para esse evento. Eu não tive dúvidas, obviamente que iria participar, não perderia essa oportunidade de poder estar aqui com colegas, né, tão queridos e poder discutir um pouquinho sobre neurociências e funcionalidade com foco, né, na lesão medular, como o professor Adair colocou, que sempre foi uma das questões minhas de interesse. Então, eu queria agradecer imensamente, né, a pessoa do professor Adair, que foi quem me procurou diretamente, mas com certeza também estendo esse agradecimento à professora Soraya Dornelles, né, que eu sei que são os dois coordenadores do evento, então com certeza houve essa discussão e surgiu o meu nome e agradeço a confiança depositada para fazer essa primeira palestra, né, esse evento, né. Então, muito obrigado novamente, obrigado aos outros organizadores do evento também, né, em especial ali as meninas que têm trabalhado bastante nisso, né, entrando bastante em contato conosco, a Milena, principalmente, então, em nome da Milena, eu estendo meus agradecimentos ao restante, né, das outras pessoas envolvidas de ambos os grupos, né. Então, né, eu vou falar e vou já dar os parabéns também pela temática e não só pela temática, mas também pelo evento, né, e pela organização do evento. Um evento, ele sempre dá trabalho quando a gente busca organizar, né? E um evento online envolve outros problemas, às vezes, né, diferentes de um evento físico, mas também tem toda uma logística e isso dá realmente um certo trabalho. Desenvolver um evento nesse momento, né, em que a gente está em isolamento, com essa dimensão e com essa temática de abordagem que é extremamente relevante, né, é muito bom, né? Então eu acho que o grupo foi muito feliz com a proposta. Eu acho que o grupo está tendo um sucesso muito grande no evento e um sucesso nessa união, né? Então, juntando o Landi com o Reabilitar, que eu acho que é uma união de sucesso, né? Então,
Eu me considero parceiro dos dois grupos, na verdade, né? Já tive e tenho, né, colaboração com ambos. Então, é um prazer muito grande estar aqui e falar um pouquinho sobre, né, algumas questões relacionadas à lesão medular nesse evento, né? Então, nesse primeiro webinar de neurociências com foco na reabilitação. Quando o professor Adair me procurou, me colocou essa ideia de proposta, né? Ele colocou, então, como neurociências, né, e funcionalidade, desafios e perspectivas, né? E, na verdade, o desafio maior foi colocado e foi posto para mim, na verdade, né? Porque falar de um tema tão grande como a gente, né, já comentei um pouquinho anteriormente, e tão relevante, com um público desses, né? A gente teve aqui nessa mesa que me sucedeu a fala, inclusive o professor Eduardo, né, que é o coordenador do programa de pós-graduação em neurociências, e a professora Jussara Martini, então, do programa de pós-graduação em enfermagem, além de, né, palestrantes internacionais e diversas outras pessoas da área que estão nos assistindo. Então, é um prazer muito grande e um desafio muito grande. Tá? Então, vou dar início. O professor Adair já me apresentou, né? Então, como ele já colocou, eu sou de formação, eu sou fisioterapeuta. Então, meu mestrado e doutorado é em neurociências, né? E eu trabalho até hoje dentro dessa temática, né? Colocando tanto em estudos em modelos animais quanto em estudos clínicos, né? Sou professor associado do Departamento de Fisioterapia da UDESC, né? E sou credenciado no programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC e, recentemente, como o professor Eduardo falou, no Neurociências, né, na UFSC. O professor Adair colocou que eu estou como coordenador, né? Professor Adair, eu não estou, na verdade, mais. Esse mês eu saí desta função, então, né, estava até recentemente como coordenador do programa, então agora, né, voltei a poder desenvolver mais as minhas atividades de pesquisa e de docência de uma forma mais tranquila, digamos assim, sem essa questão administrativa, né? Mas é uma questão muito grande. Bom, vamos então ao foco, né? Vamos começar a discutir um pouquinho e falar um pouquinho sobre nosso ponto de temática. Eu trouxe, né, para a gente iniciar essa conversa, na verdade, né, pessoal, e uma colocação. Na verdade, não é nenhuma dúvida, uma colocação. A gente tem né, aqui um grande filósofo grego chamado Aristóteles, né, então, que sucedeu Platão, e ele foi um discípulo, na verdade, de Platão, e ele tinha um certo ponto de desencontro de ideias em relação a Platão, né? Então, para Aristóteles, ele, assim como anciões egípcios acreditavam que a fonte das emoções e que era o coração, que o coração seria o órgão central, e como ele pulsa e distribui sangue para todos os outros órgãos, seria interessante e cabível pensar que ele é o órgão central. Então, que ele seria o responsável pelas sensações, pelas emoções, né? E até hoje a gente ainda é influenciado por isso, né? Então, porque poeticamente as emoções humanas, elas são creditadas, né, ao coração. Claro que a gente sabe que não é, mas não se pensa assim, mas a gente tem isso de uma forma mais poética. Mas isso já começou lá, né, ainda antes de Cristo, em 384, né, a 322, que foi o período que nós tivemos Aristóteles vivos e discussando e comentando sobre isso, né? Então ele tinha esse apoio, né, nesses antigos textos egípcios, né? Inclusive o Livro dos Mortos, onde tem todo o processo de mumificação. Eles preservam, durante o processo de mumificação, ou preservavam, na verdade, o coração, em detrimento, e retiravam parte do sistema nervoso. E isso, claro que tem a questão da conservação, mas a ideia é que o coração deveria ser preservado no corpo, porque seria o local, né, das emoções e o local do vínculo com a própria alma. Então, ele começa há muito tempo antes essa questão de neurociências, né, de aonde estão nossas emoções, de entender esse processo como um todo. E embora esses anciões egípcios, eles acreditassem que o coração
era o ponto central, né, existia, né, alguns egípcios relacionados à medicina que já tinham alguma noção a mais em relação às funções do próprio sistema nervoso, né? E eu trouxe aqui uma questão que é o papiro de Edwin Smith, que foi, né, o que é para a gente, na verdade, né, considerado o primeiro texto clínico de literatura, né, sobre cirurgia. Tá? Então, ele data do século XVI a.C., né? Então é um período bem amplo, né? E nessa época, os egípcios eles descreveram no papiro 48 casos de lesões traumáticas topograficamente organizados dentro do papiro, de lesões na cabeça, no pescoço, no tórax, membros superiores e coluna lombar e tóraco-lombar ali. Então, o papiro ele traz a descrição desses casos e é muito curioso porque ele organiza, né, o texto como pontos introdutórios, ou seja, uma descrição inicial do caso, sintomas significantes do caso, então o que o caso apresentava, qual era o diagnóstico daquela situação clínica e qual era o possível tratamento quando esse existia para esses casos. Né? Então ele descreve durante o papiro, gente, questões relacionadas ao processo cirúrgico e às vezes até a contenção. Tá? Então a forma de fazer a contenção e a estabilização, algumas vezes, da lesão. Tá? E eu saliento nessa situação um caso específico que do papiro, que é o caso 31, descrito no papiro, e aqui está uma tradução. Então vejam, né, que é uma tradução que foi feita da linguagem egípcia para o inglês, e agora eu fiz uma tradução livre, né, tentando manter o mais próximo possível para o português para trazer aqui nessa nossa fala. Tá? Então ele descreve, né, nesse caso 31, uma pessoa que teve um deslocamento da coluna vertebral atrás do seu pescoço e que está inconsciente de suas pernas e braços e sua urina goteja. Tá? Essa, né, ele coloca essa como uma condição médica que não pode ser curada. Então vejam, aqui a gente já começa a ter uma ideia de desafios que já existiam na época e muitos avanços, inclusive, porque aqui a gente já tem ali uma primeira questão que esta lesão, né, na coluna vertebral que esse indivíduo apresentou na região cervical, ele provocou aí uma questão, deixou esse indivíduo inconsciente das suas pernas e braços, ou seja, ele não sentia, ele não conseguia movimentar, né, no linguajar que está escrito, é isso que quer dizer, né? Ele não consegue sentir as suas pernas, ele não consegue movimentar as suas pernas e seus braços. Né? Então, já dando uma ideia de uma distribuição topográfica de lesão, dependendo do nível aonde a gente está, já que a gente está falando em coluna vertebral, né, no nível cervical, na região de pescoço. Né? Coloca aqui também um outro ponto importante dentro do processo de pensamento para reabilitação depois, que é a perda de urina, né? Ou seja, o controle de esfínteres. Então, trazendo também um outro ponto que é muito importante para a descrição dessa população, né, nesses casos de lesão. Tá? E, por fim, ainda, né, relato de que essa é uma condição que não pode ser curada. Então, trazendo já nessa época, então, né, no século XVI a.C., um prognóstico muito ruim para esse tipo de lesão. Né? Uma lesão que era considerada não tratada, né, dentro do papiro, dentro dessa primeira descrição. Tá? Então, gente, a ideia é a gente começar, daqui para frente eu vou explorar algumas coisas relacionadas ao desafio que nós tínhamos em relação a essa classificação, né, o quanto a gente cresceu um pouquinho em relação a isso, e em relação a esse tratamento, essa cura, a gente vai dar uma discutida. Então, para a gente conseguir entender essa evolução clínica, essa evolução de funcionalidade dentro do que a ciência ou a neurociência foi trazendo e o quanto isso foi mudando, né, ao longo do tempo, a gente tem que entender um pouquinho dessa questão dessa classificação. Então, da onde nós estávamos para onde a gente foi. Né? Então, é isso que eu quis, a minha intenção quando eu trouxe para vocês essa informação do próprio papiro. Né? E até agora de manhã, enquanto eu estava tomando café, eu estava pensando que a gente teve acesso, né, a essas informações desse documento,
de 16 séculos, né, antes de Cristo, e eu estava pensando nas gerações futuras, né, que vão ter acesso a essa gravação, talvez, desse webinar, e vão pensar, meu Deus, naquela época, né, no ano de 2020, eles estavam em processo de pandemia, e a gente tem agora aqui um relato oficial, né, como é esse evento arquivado, né, na memória da história, quem sabe, desse primeiro webinar em neurociências com foco em reabilitação, onde já se discutia, já se via que algumas situações relacionadas a essa condição clínica, né, de lesão medular e que talvez permaneçam até lá ou já tenham outras alternativas muito mais relevantes e importantes. Então é muito curioso como esses resgates e essas questões que já são descritas como conhecimento, ele perpetua e ele vai seguindo o seu fluxo, né, e permanecendo entre a gente. Isso é muito importante. Então, gente, eles trazem lá, como a gente falou, né, essa questão da lesão de membros superiores, ou seja, a inconsciência dos membros superiores e dos seus membros inferiores. Tá? Então, hoje, né, a gente já tem uma classificação unificada, né, dada pela Associação Internacional de Lesão Medular, Associação Americana, a ASIA, e a gente traz uma primeira ideia de classificação, que é uma classificação topográfica, ou seja, relacionada à topografia corporal. Então, aonde se encontra no corpo as alterações decorrentes dessa nossa lesão que ocorreu na medula, né? Uma vez que essa lesão da medula ela vai provocar uma condição de perda de função sensorial e motora, assim como função autonômica, abaixo do nível de lesão. Ou seja, esse indivíduo ele deixa de ter essas funções, né, nos níveis medulares abaixo de onde ocorreu a lesão. É uma condição crônica, né, e devastadora do ponto de vista funcional, né, uma vez que, como eles descreveram já 16 séculos antes de Cristo no papiro, nós também, até hoje, ainda estamos buscando, né, essa cura. Então, por essa classificação topográfica, quando a gente tem uma lesão que acontece nos níveis cervicais, incluindo o nível de T1, ou seja, o primeiro nível torácico da medula espinal, a gente tem uma condição clínica descrita como uma tetraplegia, ou seja, eu tenho comprometimento motor e sensorial do tronco e dos membros superiores, como a gente consegue, né, evidenciar e verificar nessa figurinha esquemática que a gente tem aqui ao lado, mostrado em azul, as regiões corporais com essa alteração. Quando eu tenho lesões que estão abaixo desse nível, ou seja, abaixo de T1, então níveis de T2, T3, né, esses níveis torácicos até a região lombar, eu tenho uma condição clínica descrita topograficamente como paraplegia. Ou seja, eu tenho um prejuízo, um comprometimento das funções motoras e sensoriais de regiões do tronco, né, e dos membros inferiores. E essa região do tronco pode ser um acometimento mais alto ou mais baixo, dependendo do nível de lesão na região torácica. Então, essa dá uma classificação topográfica, mas ela não me diz a gravidade dessa lesão, né? Embora eu saiba que quanto mais baixo for o nível, mais funções motoras preservadas eu vou ter acima do nível de lesão. Então, em teoria, né, esse indivíduo seria mais habilidoso ou seria menos comprometido, né? Mas a gente ainda tem, avançando nessa classificação, né, uma outra colocação, porque essa associação americana, né, ela desenvolveu um esquema de classificação. Então, além de ver a extensão, né, em termos de mapeamento corporal, se eu tenho uma tetraplegia ou uma paraplegia, a gente olha do ponto de vista de funcionalidade para como está preservada essa força muscular e como está preservada a sensibilidade. Então, essa daqui é só uma folha, né, de marcação dessa avaliação, que a gente chama da avaliação da ASIA, né, da AIS, então a American Spinal Cord Injury Association. Então, a gente tem dentro disso o sistema de classificação, a gente avalia do lado direito, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do indivíduo, força muscular em 5 pontos chaves de membros superiores e 5 pontos chaves em membros inferiores, que são músculos ou grandes grupamentos musculares que têm uma grande inervação de uma determinada
região corporal, tá? Então, desculpa, de uma determinada grande inervação de um determinado nível medular, tá? Então, por exemplo, a flexão de cotovelo, que envolve, né, um grande grupo muscular de flexores, mas principalmente o músculo bíceps, ela recebe uma grande inervação do nível de C5, ou seja, das raízes motoras que saem da região cervical ao nível C5. Então, com isso, né, se esse indivíduo ele consegue contrair o seu braço, né, e fletir, né, o cotovelo, contrair o bíceps e fletir o cotovelo, ele tem preservado alguma função desse nível C5. Então, a lesão ela deve ter ocorrido de C5 para baixo, porque o nível C5 ainda está preservado. Então, isso a gente vai fazendo, né? Não cabe aqui elencar todos os níveis, mas a gente vai fazendo nesses níveis motores de membro superior e assim a gente segue em membros inferiores. E se olha o mapeamento de dermátomos, ou seja, regiões na superfície corporal que são inervadas por alguns níveis de segmento que a entrada sensorial ocorre em determinados níveis medulares. Com isso, eu consigo também identificar o nível sensorial que eu tenho. Tá? Então, o nível motor, ele vai sendo avaliado por uma escala de força muscular que vai de 0 a 5, e o nível sensorial por uma escala que vai de 0 a 2, onde, né, o 0 eu não tenho, o 1 eu sinto com alteração e o 2 eu sinto normal. E a gente faz isso em todas as regiões corporais, inclusive, e daí por isso que está aqui marcado nessa elipse em vermelho mais abaixo, se vocês olharem nessa folha de marcação, que tem uns quadradinhos mais escuros, né? Eu acho que se vocês expandirem, a gente talvez consigam visualizar melhor, mas ali eu tenho os níveis de S4 e S5, que seriam os últimos níveis, né, dentro das raízes nervosas, né, saindo da nossa coluna e, obviamente, saindo da medula. Então, esses níveis, eles são na região perianal. Então, ali também é testado em todos os níveis de sensibilidade, inclusive do S4 e S5, eu vou testar a força, né, a capacidade de contração muscular voluntária, que é a contração anal voluntária, a análise de sensibilidade dessa região, inclusive a sensibilidade anal profunda na região interna do ânus. Se eu tenho força muscular voluntária, ou seja, capacidade de contração anal, e algum grau de sensibilidade nessa região, eu considero essa lesão incompleta, do ponto de vista clínico, tá? Porque eu tenho algum grau de função ou motora ou sensorial passando ao longo da minha lesão, ao longo da medula espinal e chegando lá no final, no último nível sacral. Tá? Então, se eu tenho preservado ou função motora ou função sensorial nesse nível, a lesão é classificada como uma lesão incompleta do ponto de vista clínico. Isso é o que eu queria chamar a atenção de vocês. Né? Se eu não tiver essa informação nem sensorial nem motora chegando lá, a lesão é dita como completa. Então, esse é um ponto crucial de análise para classificação se nós temos uma lesão clinicamente completa ou incompleta. Né? Então, olhando para isso, né, eu até coloquei um esquema aqui, como a gente vai ver se essa lesão é completa? Então, ó, se a lesão é completa, sim, se ela não tiver função nem sensorial nem motora na região sacral, que foi o que nós acabamos, né, eu acabei de comentar com vocês. Tá? Agora, se ele possui alguma função sensorial, né, ou motora no nível sacral, aí a minha lesão não é mais completa. Tá? Ela é uma lesão incompleta e ela passa a ser B se ela tiver função sensorial. Tá? Então, A e B, como a gente pode ver aqui, é uma escala, né, de Frankel, que a gente chama, na verdade, que classifica lesões que motoramente são completas, porque eu não tenho informação motora chegando no último nível sacral, mas se ela tiver alguma informação sensorial, ele chega em B, mas ele classifica como B. Então, eu tenho em A e B, são funções motoras completas, tá? Embora em B possa ter alguma função sensorial. Daí para baixo, então, se a pessoa, ele, além de sensibilidade, ele tem função motora, ele já começa a ser uma função motora incompleta. E daí eu venho para níveis C ou D, que são níveis que vai depender da quantidade de força muscular que ele vai ter abaixo desse nível. Então, se ele tiver um grau adequado de força muscular mais alto, ele vai ser D. Se ele tiver menos força muscular, ele vai ser D.
vai ser C, tá? Desculpa, gente. E se tudo estiver normal, em termos de força e sensibilidade, ele é E. Então, a classificação ela é bem complexa, né? Eu acho que todos os profissionais que trabalham com lesão medulares devem procurar se qualificar um pouco mais em relação a essa classificação. No site da Ásia, né, da American Spinal Injury Association, existe um curso online, então aqueles interessados podem entrar lá e fazer. Até alguns anos atrás tinha uma versão gratuita do curso, mas acho que agora todas as versões estão pagas, mas é um valor relativamente baixo, então né, é bem interessante para aqueles grupos que trabalham, para aquelas pessoas que trabalham com esse paciente. O que eu chamo a atenção para vocês aqui é a gente fazer uma divisão, né, uma divisão clara entre que eu tenho lesões, posso ter lesões completas, motoramente falando, né, e lesões incompletas do ponto de vista clínico. Tá? Então, quando eu avalio a função motor e sensorial, eu vejo se eu tenho ou não função, eu considero isso como completo ou incompleto, dentro da nossa classificação. Numa ideia, gente, já que a gente vem falando de classificação, né, e para dar uma grandeza da relevância, né, a lesão medular ela não tem uma alta incidência quando comparado com outras doenças ou com outras condições clínicas que afetam o sistema nervoso, inclusive o sistema nervoso central, como o próprio acidente vascular encefálico, que é né, uma grande causa de morte, inclusive, e a principal causa de incapacidade no mundo, do ponto de vista de incapacidade física, né? A lesão medular ela não é tão expressiva, mas ela tem uma característica de ser uma doença altamente incapacitante do ponto de vista motor, né? E, como a gente colocou né, inicialmente, e também pela idade principal de acometimento, né? A gente tem uma idade média em torno de 33 anos atualmente, e a idade mais acometida são 19